né? Para quem não me conhece, sou cirurgião plástico, tenho mais aí de 10 anos de estrada. Muita minha atividade hoje é focada em contorno corporal e cirurgias da mama, né? Fui instrutor de treinamentos de contorno corporal por muito tempo, um dos primeiros cirurgiões no Brasil a realizar lipo-HD. Eh, Hoje sou pioneiro no remodelamento de costela no Brasil, né? A gente tem trazido essa cirurgia para o Brasil também. Enfim, um pouco muito da nossa história e está relacionado um pouco da vanguarda da cirurgia de contorno corporal no Brasil. E, enfim, mas não é só sobre isso a conversa de hoje. Quero trazer aqui um pouco a experiência da Roberta com as cirurgias plásticas. Mas primeiro eu vou pedir para ela se apresentar enquanto profissional e enquanto pessoa, por favor. Então, sou a doutora Roberta Botelho, esposa do doutor Daniel, dermatologista, acompanho o pré-operatório e o pós-operatório também das pacientes em relação à cicatriz. Faço, como ele já falou, tratamentos dermatológicos, toxina botulínica, preenchimento e tenho alguma experiência em cirurgia plástica, não só de acompanhamento das pacientes, mas também como paciente. O bom da doutora Roberta, assim, além de se cuidar muito, é uma, é uma pessoa que, assim, eu, por conviver, pude acompanhar muito daquilo que acontece na cabecinha dos pacientes. Óbvio, a gente, quanto profissional, a gente muitas vezes vê um fragmento, né? Vê um fragmento daquilo que passa aí na vida de vocês, mas quando a gente tem, né, pessoas próximas, a gente acompanha muito do antes e depois, né? Desde a descoberta do problema, desde o interesse, desde uma série de coisas. E eu queria te perguntar o seguinte primeiro, doutora Roberta. Quando você decidiu fazer a sua primeira cirurgia plástica, isso tem lá mais uns 11 anos, 12 anos, foi fazer lá a sua prótese de mama. A gente não tinha filhos, enfim, você tinha muito medo de cirurgia, era um medo pavoroso de agulha. E eu queria que você comentasse um pouco assim, como é que foi a sua decisão por fazer a primeira cirurgia, como é que você enfrentou esse medo, se esse medo mudou ao longo do tempo, enfim, como é que foi na sua cabeça assim, quero fazer cirurgia, mas e aí, tenho que fazer uma cirurgia, como é que foi? Bom, a primeira, que foi a prótese, a minha vontade era muito grande. Uma vontade que eu acho que eu guardei por anos, porque eu acho que eu queria desde a adolescência, sempre quis, não sei, eu achava que a minha mama era pequena, até pela minha altura, porque eu sou alta, então parece que faltava alguma coisa ali. Era uma coisa que eu queria há muito tempo, para dizer a verdade, eu não lembro de eu ter ficado assim com tanto medo. Eu tinha medo, mas eu tinha muita vontade mesmo, e eu só consegui fazer depois que a gente já era casado, porque meu pai, por ser anestesista, sempre me colocou muito medo em relação, assim, cirurgia não é passeio. Não inventa cirurgia que não precisa. Então, assim, ele nunca me apoiou, nem me incentivou a fazer, embora eu quisesse, era uma coisa que eu queria, mas já era cortado na hora. Não, não vai fazer. E aí, a partir do momento que a gente estava casado, você estava fazendo cirurgia plástica, nem tinha terminado ainda, né, mas já estava fazendo. E daí você me apoiou, lógico, porque só faltava. Daí eu acabei indo fazer e eu não estava com... Apesar do medo de agulha, tudo, eu enfrentei, porque a minha vontade era muito maior que meu medo naquele momento. Entendi. E o que a cirurgia, assim, o que você pode recordar, representou assim, de coisas que você queria fazer à época e você sentia que não podia, ou que, por exemplo, na época que, antes de colocar o implante, que você imaginava que aquilo te limitava, ou uma questão de autoestima, ou roupa, ou qual foi o principal benefício na sua cabeça logo nos primeiros, sei lá, nos primeiros meses, anos aí da cirurgia? Autoestima, roupa. Eu sempre usei sutiã com bojo, então tinha que aumentar para fingir que tinha mais. E aí falei, nossa, eu não vou usar aquele sutiã com bojo. Ou poder colocar uma roupa até sem sutiã, que era uma coisa que me limitava. Eu vi um vestido, achei lindo, mas não dá para pôr sutiã. Não, tá descartado. Ou então tem que usar sutiã tomara que caia, que é muito incômodo, muito desconfortável, aquela coisa fica descendo, enfim. Já não fica tão bom, então
para usar as roupas que eu não podia usar. Eu me senti mais bonita comigo mesma, porque eu falava, nossa, agora ficou bonito. Porque realmente faltava, né? E eu fiquei super feliz. Só que eu acho que eu fui tão empolgada que eu achei o pós mais difícil do que eu imaginava. Que eu fui muito empolgada. Era um sonho. Eu lembro exatamente, eu fazendo... A gente morava em Brasília na época, eu na aula de spinning, e aí tava marcada a cirurgia, e eu ficava pensando na aula, assim, nossa, que legal, vou fazer minha cirurgia. Assim, de ficar imaginando, né? Eu com o peito que eu sempre sonhei e não tive. Então, foi uma coisa muito... Eu fui muito na animação. Lógico que na hora, na véspera, deu um frio na barriga, que sempre dá. Mas eu queria muito. E quer dizer, você passou por outros procedimentos. Teve algum que você teve mais medo? Ou assim, o primeiro é o que você teve mais medo ou não? Assim, não tem uma relação com fazer a primeira ou, sei lá, foi a segunda, a terceira? Não, a lipo sempre me deu mais medo. Mais do que qualquer cirurgia da mama. Sim. Mais medo porque, até por saber que é uma cirurgia, não que seja, assim, que vai afetar o organismo inteiro, que é uma cirurgia mais traumática, digamos assim, né? Embora hoje com as tecnologias isso mudou um pouco, mas ainda assim é uma cirurgia que você mexe com o corpo inteiro, né? Contorno corporal, você faz tudo, faz nas costas, faz abdômen. Então, eu sempre tive mais medo da lipo.